aconselham ao culto do Evangelho no lar, para que nós cultivemos essa simplicidade, aquele princípio simples e amoroso deixado por Jesus. Se nós observarmos, gente, o trabalho da espiritualidade, nós vamos observar que todo ele é voltado a preservar, dentro da doutrina espírita, o princípio ético do Evangelho de Jesus. Por isso é que eles nos aconselham o culto do Evangelho no lar, nos aconselham as reuniões de estudos. As nossas reuniões de estudo não devem ser pomposas, cheias de coisas estranhas. Elas devem ser simples, deve ser uma reunião de amigos, de conhecidos, de amigos. E então nós vamos buscar o nosso crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual está muito vinculado ao crescimento espiritual do nosso semelhante. Então, nós, dentro da doutrina espírita, temos por obrigação de mantermos a chama do amor de Jesus dentro da nossa tarefa, dentro da nossa vontade. Porque sem Jesus, o Espiritismo não sobreviverá. Tem grupos que estão tentando criar um Espiritismo sem Jesus, um Espiritismo sem Evangelho. Isso é perigoso. Isso aí é tomar um campo, tomar um caminho muito perigoso, que é o caminho da vaidade e da promoção pessoal. Vamos buscar sempre nos mantermos dentro daquele espírito amoroso que Jesus doou, que Jesus mostrou aos seus discípulos. Então, nós temos que buscar sempre estarmos de par com o sentido ético. Então, a ética do Evangelho, ela está sintetizada em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Sem isso, não há Evangelho. Então, que fica esses pequenos apontamentos para que a gente não perca o rumo do nosso esforço. Nós estamos recomeçando na doutrina espírita o Evangelho, recomeçando a experiência evangélica, vamos dizer assim. Nós estamos voltando às origens. Por isso é que os mentores espirituais, eles dizem que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E muita gente não entende por que isso. Eles falam, mas o cristianismo não está aí? Por que cristianismo redivivo? Cristianismo redivivo, por quê? Porque nós estamos tirando tudo aquilo que empolou, que poluiu o movimento cristão, e nós estamos tentando então trazer os ensinamentos de Jesus, por intermédio dos ensinamentos dos mentores espirituais, de uma forma simples, de uma forma abrangente, de uma forma que possa realmente atingir o sentimento do homem. Porque, gente, o seguinte, a cultura intelectual é muito importante. Ela faz parte da evolução humana. Mas é muito mais importante o lado sentimental do ser humano. Quando o homem se deixa tocar no seu sentimento, o resto tudo é tocado por acréscimo. O importante é a criatura se sensibilizar, sentir. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que perceber o sentido do trabalho que Jesus fez, da síntese da sua doutrina, para que nós possamos fazer um movimento espírita forte e objetivo. Porque senão nós vamos começar a entrar naquela fase dos palestristas, né? Fantasiosos, aquelas pessoas que vão tentar se promover com a doutrina, né? E isso aí é um perigo. Por isso é que nós temos que batalhar dentro das nossas casas. Simplicidade, vivência, exemplo. Porque a palavra, ela arrasta, mas só o exemplo edifica. Muitas vezes um exemplo vale mais do que uma pregação. Por que Jesus marcou a história da humanidade? Porque Jesus não se preocupou nunca em escrever livros. Ele escreveu no coração do ser humano.
Jesus marcou a história da humanidade porque ele viveu o que ensinou. Ele falava fazendo. E é isso que nós temos que ter na nossa mente hoje. Se nós estamos querendo revivar o cristianismo, nós temos por obrigação de vivermos, de termos esses princípios éticos na nossa vida. Se nós não tivermos isso, nós estamos perdendo tempo. Não vamos querer doutrinar os outros. A doutrinação dos outros é uma consequência natural pela nossa doutrinação. Porque quando doutrinados, os nossos exemplos são eloquentes. Eles tocam, eles mudam as pessoas. Então, antes de nós querermos crescer individualmente, nós devemos pensar que nós, coletivamente, também podemos crescer. E que é a experiência de uns com os outros que nos enriquece individualmente. Se nós nos apartássemos das pessoas, o nosso crescimento seria quase nulo. Mas juntos, nós tocamos uns aos outros, nós influenciamos uns aos outros. E é nesse relacionamento que tem que ter esse princípio ético do amor. Isso é fundamental. Não há amor, espiritismo, se não há amor. Então, que as nossas casas sejam casas de amor, de fraternidade, que nós possamos estudar, buscar o conhecimento, mas sempre movidos por essa chama divina que é o amor. Nós vamos fazer do nosso movimento um cristianismo realmente redivivo. Vamos buscar na igreja primitiva aqueles ensinamentos, aquelas experiências. Vamos contemplar o fracasso do movimento cristão, não é? Durante toda a sua trajetória, para que não venhamos a repetir os mesmos erros. Então, meus irmãos, é fundamental mantermos o princípio ético do Evangelho. Nós não podemos afastá-lo do nosso movimento espírita. Que o nosso trabalho seja ele voltado, antes de tudo, essa transformação. Antes de querermos transformar e impor ao nosso semelhante os nossos pontos de vista, nós devemos transformar a nossa. Mudar a nossa conduta, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Porque assim nós estaremos então dentro daquilo que Jesus nos orientou, que Jesus nos ensinou. Vou fazer assim uma palestra, uma exposição. Vou só levantar alguns pontos para reflexão que possam incitar o debate que vai haver depois. Eu preparei um pequeno texto, aí depois quem quiser ter uma referência teórica maior, depois pega o texto com o Gilmar, pode estudá-lo melhor. Na verdade, o que a gente queria colocar para vocês é a questão da metafísica espírita. O que representa isso aqui, ó, espiritismo? O que quer dizer isso aqui? O que significa isso aqui? Primeiramente em nossos corações, depois para o mundo. O que é isso aqui? É exatamente o que representa isso que nós podemos chamar de metafísica espírita. Em termos simples, podemos colocar que metafísica seja aquilo que fundamente, são os princípios, é aquilo realmente que diferencia o espiritismo dos outros ismos que tem por aí. Então, se nós formos colocar a metafísica espírita, nós vamos estudar exatamente os princípios que o espiritismo afirma. Aquilo que o espiritismo é em essência. E não há nenhum princípio que comece por aí que seja Deus. Né? Deus, aliás, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz é sobre Deus. Então, a primeira noção, a primeira coisa que o Espiritismo vai colocar para a gente é a noção de Deus. Vocês lembram o que ele fala sobre Deus? Duas coisinhas.
causa primeira de todas as coisas e suprema inteligência. E se nós observarmos, esse conceito de Deus já é uma revolução. Se nós observarmos, nós vamos ver que na história do planeta é também não só a história da evolução do homem em termos técnicos, em termos tecnológicos, mas também a história da evolução da concepção do homem de Deus. Ou seja, a concepção que o homem tem de Deus também evoluiu pela história. Nós vamos observar que a primeira concepção, a concepção primitiva de Deus, é uma concepção de Deus, de diversos deuses, de Deus como fenômenos naturais, ou de Deus até como animais, ou misturado, meio homem, meio animal. A primeira grande revolução desse conceito do homem a respeito de Deus foi Moisés, que Kardec inclusive cita como a primeira revelação, porque foi essa primeira grande revolução que Moisés trouxe uma concepção de Deus único. Porém ainda uma concepção de um Deus muito antropomórfico, um Deus ainda muito paternalista, protetor daquele povo, ainda chamado Senhor dos Exércitos, cheio de características humanas, né? Ele se arrepende, toma uma decisão, se arrepende, fica irado, né? As histórias do Antigo Testamento falam de como é que Deus agiu. A segunda grande revolução nesta concepção de Deus é Jesus que traz. Maurício trouxe isso muito bem para a gente. O Deus amor, numa imagem de Pai, foi outra grande revolução. E o que muda, gente, se a minha metafísica, o meu princípio é um Deus irado, um Deus que eu devo temer, ou um Deus que eu devo amá-lo? Um Deus que seja Pai. Olha o tanto que muda esta concepção, o tanto que avança essa concepção. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Por que Jesus não colocou Deus Mãe? Poderia também, não poderia? Vocês não acham que a mãe representa mais o amor do que pai? O que vocês acham? Renúncia, doação, a mãe, a imagem de mãe não é mais forte do que pai? Por que Jesus colocou Deus Pai? Porque tem aí uma concepção histórica da época, como é que as mulheres eram tratadas na época e tal. Então a imagem de pai servia mais a Jesus na época. Mas ainda, veja, pai é uma imagem, nós necessitamos dessa imagem. Allan Kardec já, e a resposta dos espíritos, ele já foge dessa imagem, é uma outra revolução. O Deus que o Espiritismo coloca, quem vai nos afirmar, quem vai explicar isso aqui direitinho é Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, que eu acho que ele funda a antropologia espírita com esse estudo. Ele vai afirmar que o Deus, a concepção do Espiritismo de Deus, é uma concepção de Deus como objetivo nosso, aquilo que nós devemos alcançar, porque Ele é a suprema inteligência. Nós somos espíritos, princípios inteligentes individualizados e evoluindo pela lei de evolução. Logo, nós devemos alcançar ou chegar perto, cada vez nos aproximar mais da suprema inteligência. Então, Deus passa a ser o nosso objetivo, como seres, como criaturas de Deus. Então, é um passo além disso aí. Um outro princípio que a doutrina coloca é exatamente o que somos. Nós podemos colocar no mundo duas escolas. Uma escola chamada materialista e uma escola chamada espiritualista. Essas duas concepções dizem mais ou menos o seguinte: o materialismo, que existe é a matéria. O espírito não existe. O que existe é a mente, que é uma coisa decorrente da matéria. O que vocês são, sentimentos, heranças, fé, tudo
não é nada mais do que reações químicas, físicas ocorrentes no cérebro, que cria algo chamado mente, que é o que vocês são. Já a corrente espiritualista diz que existe um princípio que está além da matéria, que se chama espírito. Claro que a doutrina espírita é espiritualista. Aliás, aqui fundamenta até o nome espiritismo. Por quê? Nós acreditamos que existe alguma coisa além da matéria. E mais, que essa coisa coordena a matéria. A matéria nada mais é do que um instrumento de evolução do primeiro. E aqui ela vai colocar também a imortalidade desse espírito. Ou seja, esse espírito sobrevive à morte do corpo. E até mesmo antecede, criando mais um princípio ali que seria a reencarnação. Ou seja, esse espírito sobrevive à morte, ou a diversas mortes do corpo. Então isso aqui já é uma revolução dessa concepção da realidade do espiritismo. Uma terceira que eu gostaria de colocar aqui é a questão de Jesus. Mesmo que tentem, Maurício, eles não podem tirar Jesus do espiritismo. Porque está lá, Kardec fez questão, a pergunta 25, que fala que Jesus é o exemplo máximo. 25, né? Então tem uma questão lá que está no livro dos Espíritos e fala isso. E Kardec escreveu um livro inteiro falando de Jesus. Então o Espiritismo nasce na tradição histórica do cristianismo e reafirma a ética cristã. No Evangelho também existe uma mensagem do Espírito de verdade falando o seguinte: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento que o Maurício escreveu aqui: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o princípio do amor. Então amai-vos. Este é o primeiro e fundamental. Mas eu vos dou o segundo: instruí-vos. Né? O princípio da evolução. Porque é necessário essa evolução. Somente o amor, evolução, ou sem instrução, eu vou muitas vezes errar por desconhecimento do bem e do mal. Então eu preciso evoluir intelectualmente para conhecer o bem e o mal, para saber amar. Então eu tenho que descobrir como amar. Tem muita gente aí muito violenta que ama violentamente, ou ama possessivamente e acha que está amando da melhor forma do mundo. Então eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer para evoluir. Porém, a concepção de Jesus do Espiritismo é totalmente diferente da concepção das igrejas cristãs. Por quê? Para começar, nosso Jesus não é Deus. E isso é muito importante. Por quê? Deus está aqui, ó. É a suprema inteligência, causa de todas as coisas. Jesus é Espírito, como nós somos. E isso traz Jesus para perto de nós. E faz com que ele seja exemplo para que a gente possa seguir. Então isso é radicalmente diferente do que pregam as outras igrejas cristãs. Bom, e aqui tem a reencarnação, nós podemos... tem uma aqui que o Arlen colocou que nós não podemos deixar de falar um pouquinho, que é a questão do livre-arbítrio. E, como consequência do livre-arbítrio, a lei de ação e reação ou causa e efeito. Esse outro princípio doutrinário é fantástico, porque muda a concepção de ética, afirma que nós somos seres livres, que a partir do momento que rompemos com o determinismo, ou seja, entramos no reino nominal, temos o poder decisório. Nós podemos decidir se vamos fazer isso ou aquilo. Porém, se decidirmos por isso, enfrentaremos a consequência disso. Se decidirmos por aquilo, enfrentaremos a decisão daquilo. Ou seja, somos livres para decidir, mas não somos livres para decidir as consequências. Somos livres para plantar, mas não somos livres para colher. Vamos colher aquilo que plantamos. É o princípio máximo de liberdade. Então, gente,
Pensa nisso e pensando ainda, por exemplo, um outro princípio aqui seria a mediunidade, que até permitiu a existência do Espiritismo. E mais, eu digo que o desvirtuamento da igreja cristã foi porque pensadores encarnados assumiram o comando sem a orientação espiritual, que orientava inclusive os profetas, que orientava a própria igreja cristã primitiva. Então, no Espiritismo, nós não podemos achar os donos da verdade e começar a criar teoria sem que a mediunidade ou os espíritos superiores estejam ali. Porque é progressivo. Depois de Kardec veio o André Luiz, colocou um tanto de coisa sobre o plano espiritual, e vai ser progressivo. Mas temos que olhar, ver se uma generalidade de espíritos superiores estão afirmando, estão fazendo com que esse novo princípio tenha realmente o critério da universalidade. Bom, tem o plano espiritual, a questão dos planetas, diversos tipos de planetas, desde o mais evoluído, alguns evoluídos e tal. Mas tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, o que isso aqui desemboca? Isso e outros, né? O que isso aqui desemboca? O que isso aqui gera? O que isso aqui tem como consequência? Uma ética. Ou seja, como eu, espírita, que sei tudo isso, manifesto-me no mundo? Como são as minhas decisões? Como eu, que não sei nada disso, sou materialista, faço parte daquela escola materialista, como é que eu tomo as minhas decisões? Como é que eu, cristão, outro cristão qualquer, que tem outras noções, tomo minha decisão? Como é que eu, islamista, tomo minha decisão? Então, nós tomamos as nossas decisões de acordo com a metafísica, de acordo com os princípios que nós temos. A ética é uma consequência disso. Então, a ética espírita é exatamente a consequência da doutrina espírita. Então, Harley falou que a ética, por exemplo, é a busca da felicidade, o conhecimento do bem e do mal. O que o Espiritismo coloca que é a felicidade? O que é essa felicidade? O que o Livro dos Espíritos coloca que é a felicidade? Já pensaram sobre isso? O que é o bem e o mal? O bem é a lei divina, o mal que afasta a lei. Não. Então vamos mais preciso, vamos lá. O que é a lei divina? O que ele sugere para você como bem? O que ela sugere como mal? Vocês já pensaram sobre isso? Então essa é a ética espírita. Ela prova, apoia a ética cristã e vem mais coisas. Ela acrescenta mais. Inclusive, ela faz parte de um conjunto de ética tão fantástico que, por exemplo, um budista, que em primeiro termos não é cristão, ele entra na doutrina espírita e vai ter um corpo de ética da doutrina espírita que ele vai ter que seguir. Ele vai ter que seguir, não, que ele vai encontrar lá e vai seguir se quiser. Então, qual é essa ética espírita? No texto nós vamos falar da felicidade, vai ser vinculada a felicidade à evolução. Uma das coisas que a doutrina espírita faz é o seguinte: a felicidade é proporcional à evolução. Quanto mais evoluído, mais feliz é, por isso que nós buscamos a evolução. Tá? E vai falar um pouco do bem e do mal, das paixões e dos vícios e das virtudes, o bem e as virtudes. Tá certo? E a gente pode questionar um pouco disso depois, porque senão não dá tempo. Agora, a ética como todos falaram, que é alguma coisa muito pessoal. É uma relação minha comigo mesmo e minha com o próximo. Existe uma relação maior do que a ética, maior em termos de abrangência, que é a questão política. A política, gente, está muito desgastada, né? Principalmente no Brasil. Quando se fala do termo político, a gente logo lembra dos politiqueiros, daqueles que fazem a política corrupta,
dos casos, dos escândalos, essa palavra vai abaixo. E no sentido etimológico da palavra política, é a ética, porém, numa relação maior, que é uma relação que envolve toda uma comunidade. Inclusive se torna uma relação de poder, porque os políticos vão ser aqueles que exercem o poder. E é um discurso na casa espírita que o espírita, ele não deve se envolver em política, ele não deve se preocupar com essa questão política. O problema é que, se pensarmos assim, como vamos cumprir o objetivo do espiritismo, que é exatamente uma ação transformadora do mundo? Se não agirmos politicamente no sentido certo do termo, como vamos transformar o mundo? E o que nós temos que agir politicamente no mundo, gente? É mostrar o que é a doutrina espírita para o mundo. Será que adianta falar isso aqui para vocês que já estão cansados de saber disso? Ou será que nós temos que expor isso para o materialista, expor isso para o mundo, que está tão necessitado disso? Nunca o mundo foi tão materialista. Nunca o mundo precisou tanto de Deus, de Espírito, de Jesus, de livre-arbítrio e ação e reação. Nas escolas, na educação. Será que, se a gente continuar falando isso aqui, dentro do centro espírita, vai transformar o mundo? Eu gostaria de pedir permissão para vocês, para terminar, para ler um pequeno estudo aqui de alguns dados do nosso planeta, do World Watch Institute dos Estados Unidos, que são os seguintes: até o ano 2000, terão desaparecido 20% de todas as espécies da vida. Hoje, uma espécie por hora desaparece, tá? De vegetal, animal. As florestas do mundo estão se acabando a um ritmo de 20 milhões de hectares por ano. A chuva ácida na Europa, que tem mais, faz com que cerca de 650 milhões de pessoas estejam expostas diariamente a taxas insalubres de dióxido de enxofre. O efeito estufa, resultado da queima de combustíveis fósseis, provocaria desastres descomunais devido às secas e ao degelo da calota polar. A destruição da camada de ozônio faria desaparecer a proteção da vida das radiações ultravioletas, provocando câncer e outras doenças. Em 1950, éramos 2,5 bilhões de pessoas. Hoje, somos 6,4 bilhões. Isso para falar de mundo, tá? Em Divinópolis, eu não sei se vocês sabem, a única mata central aqui, que é a Mata do Noé, estão fazendo um processo aí para transformar em um bairro. Quer dizer, vai acabar com um cara verde que está aqui. O Rio Itapecerica, que é rio de qualidade nível 1 antes de entrar em Divinópolis, olha que ele recebe o esgoto de Divinópolis, passa para a qualidade 3. Não tem uma estação aqui de tratamento de esgoto na nossa cidade. E o que nós, no Movimentos Espíritas, fazemos com respeito a isso? Qual a nossa atitude política? Agora, uma pequena reportagem da revista Veja, do dia 14 de julho. Foi sexta-feira, né? 14 de julho. Do Norton Godoy. É do relatório da ONU. O grande fosso que separa os ricos dos pobres em todo o mundo está aumentando. Essas várias conclusões perturbadoras, algumas chocantes, de um extenso e primoroso relatório de 260 páginas produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Será divulgado na segunda-feira em Londres e tal. Olha só. Deixa eu ver aqui o que é importante para nós só. Os dados. O Brasil, no Índice de Desenvolvimento Humano,
caiu para o 79º, estava no 62º. Cadê o país do Evangelho, do amor, coração do mundo, celeiro da humanidade? O relatório do ano passado havia ficado no 62º. Olha isso aqui, segundo o relatório, somente 1/5 parte da população do mundo vive nos países de maior renda e detém 86% do PIB mundial. 1/5 da população. 82% dos mercados de exportação, 68% do investimento direto e 74% das linhas telefônicas. Por outro lado, 1/5 que vive nos países mais pobres detém apenas 1% de cada um desses indicadores. E aqui ele vem dando outros dados aqui, dados de desemprego, de outras questões. E finalmente, de posse desses dados, perguntamos o seguinte: o Espiritismo deve ficar dentro dos centros espíritas? O que o Espiritismo tem a oferecer a esse mundo de crise? O que o Espiritismo propõe para o mundo no terceiro milênio? E o estudo da metafísica, da postura ética, sem ação política, são suficientes? Então, essas questões que nós gostaríamos de deixar para o debate depois do café. Tá? É isso. Nós vamos fazer da seguinte forma: a pessoa que quiser propor uma questão, uma dúvida, vai se dirigir, vai levantar a mão. Nós vamos dar a vez para a pessoa, procurar acompanhar a ordem de levantar a mão. E a pessoa vai pronunciar e dirigir a um dos expositores para que seja respondida a sua questão. E como é um debate, provavelmente haverá réplicas. Então a pessoa que às vezes a mensagem não foi bem entendida ou bem passada, tem o direito de ampliar mais a questão se não foi bem colocado o foco da questão. Pode ampliar um pouco mais e voltar ao expositor. Ou então pedir que outro complemente, ou se algum tiver alguma questão complementar, a gente vai administrando. A gente poderia começar com a questão da dona Conceição, né? É isso mesmo, não? A questão dela foi sobre quando a Eva abordava que a ética deve partir do sujeito e não do objeto, que o sujeito tem que agir livremente. Aí ela colocou a questão do adolescente, né? O adolescente às vezes não aceita, faz do jeito que ele quer e não há como convencê-lo de certa forma. Então, pode ser para o ar e a gente continua depois. Bom, eu colocaria isso aí, né, como na questão de educação, do qual os pais, como sou pai também, nós educamos nossos filhos e há, de uma certa forma, uma resistência àquilo que foi passado. Evidentemente, todo o espírito, ele tenta e deve exercer seu livre-arbítrio. E os pais, como mestre, como educador, estão delimitando a área de ação, às vezes até perniciosa, que os pais observam em relação a certos comportamentos dos filhos, colocam regras ali, limites. Mas quando todo ser humano, principalmente os filhos ali dentro do lar, ele, desde a mais tenra idade, até inconscientemente, a criança ali no colo, ela já chora, já exige dos pais certas coisas, mais atenção, já testando de uma certa forma onde vai o limite, onde vai o quê? A coerção dos pais em relação àquela liberdade dele. Então, desde a maternidade, ele já começa a testar aonde vai a autoridade dos pais em relação a isso. E principalmente quando chega na adolescência, ele já tem uma convivência social maior, ele já começa a observar um campo muito maior e já testa de todas as formas
os pais tentando eliminar a autoridade paterna, já que ele já está sentindo que ele é dono de si mesmo, ele já começa a testar os pais realmente até onde vai os limites mesmo maiores. Então ele já começa a questionar tudo aquilo ali, né? Isso é normal, natural, mas isso depende pelo meu modo, que eu estou falando como pai. Até onde foi essa educação, correta ou não correta, delimitando o campo de ação ou não dos indivíduos, né? E mesmo assim, os pais que mesmo fizeram o possível para educar seus filhos dentro de certos limites de valores que ele acha que são valores, que os filhos não devem ultrapassar aquilo ali, tem muitos, mesmo com isso que o pai é educado dessa forma, tenta de uma certa forma quebrar essa limitação. Eu acho que os pais fizeram o possível, eu acho que ainda é paciência. Vai ficar uma questão. Levantou primeiro. Eu queria fazer um complementar. Eu também só queria complementar. Piaget traz algumas informações interessantes com o desenvolvimento ético da criança. Ele identifica 3 fases bem claras. A primeira fase é chamada anomia ou anômala, onde a criança de 0 até os 4, pode ser antes, mas aproximadamente até os 4 anos, ela não tem normas, tá? Ela é sem normas, é uma criança, a gente tem que cuidar muito, vigiar muito, porque senão acaba machucando tudo. Da fase dos 4 até aproximadamente os 12 anos, isso aí varia de criança para criança, mas até mais ou menos nessa fase, é a fase heterônima, onde a norma vem de fora. Ou seja, quem dá a norma, quem fala o que a criança pode fazer ou não pode fazer, é os pais. Então ele obedece tranquilamente, isso pode, isso não pode. Quem coloca isso vem de fora para dentro. A partir dos 12 anos, é que a criança vai construir ou vai começar a fase autônoma, onde a norma vem de dentro. É ele que vai começar a estabelecer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, nesse processo é que começa o conflito. Por que existe o conflito, que é exatamente o que a gente chama de adolescência? É entre a que vem de fora, que é a norma do pai, a norma da mãe, a heteronômica, e a norma que ele quer colocar para ele. É a construção do livre-arbítrio dele. Parece até que ele relembra, né, as fases. Isso que Piaget coloca. Depois ele constrói a fase autônoma da vida. A doutrina espírita acrescenta uma informação aí que é o seguinte: nessa fase da adolescência, com já o desenvolvimento completo da glândula pineal, há um retorno das experiências pregressas. Ou seja, ele começa a lembrar, não lembrar dos fatos, mas ter emoções e sentimentos ou tendências das vidas passadas. Então aí, esse espírito adolescente, na fase de adolescência, ele pode se mostrar revoltado, ele pode se mostrar agressivo, ele pode se mostrar um tanto de coisa própria de características de outra vida. Então, eu não sei se eu poderia sugerir alguma coisa nesse sentido, mas a postura dos pais nesse momento de autoafirmação que ele está querendo construir, ele tem que ser uma postura assim, muito segura, de muita firmeza, mas não de violência. Então, deve haver limites? Tem que haver limites. Você tem que colocar os limites, mas sempre explicar o porquê dos limites, por que você entende que isso não pode dessa forma. Nunca assim falar, é assim, pronto, acabou. Porque eu não aceito. Você tem que explicar realmente, colocar com a maior tranquilidade o porquê daquela decisão sua, de que desse limite não pode passar, dentro desse limite você pode agir como você quiser, como você desejar, mas sempre conversando muito, explicando muito e tendo paciência, muita paciência mesmo, né? Porque é uma fase que muitas vezes, o Zé Amaral até gosta de brincar muito, né? De matar o pai e a mãe. Não é matar o pai e a mãe, mas matar a autoridade do pai e a autoridade da mãe, no sentido de construir a sua própria. E isso é muito importante. Então é uma fase que exige paciência, tá certo? Muita segurança e muita conversa. Eu acho que é o que eu teria para falar. Eu queria lembrar da Ana Conceição, que muito a propósito da Ana Conceição, o jornal do Correio Fraterno, do ABC, que está aí
professor Leval, gostaria que você pegasse coloca muito bem essa imposição de limites, né? De 1960 para cá, então os psicólogos, cargas d'água, colocar que as crianças deviam ser criadas mais soltas, mais livres. Isso, quer dizer, acabou aqueles limites. Então hoje nós estamos colhendo exatamente isso foi implantado de 1960 para cá. Essa revolta, entre aspas, né, igual o nosso companheiro Jomar colocou aqui, que a doutrina espírita dá uma visão muito mais ampliada para nós lidarmos com isso. Mas, em contrapartida, o meio influencia demais, sabe, na Conceição? Então, realmente, foi colocado aqui por todos os expositores que o exemplo realmente arrasta a pessoa, né? Então, cristaliza muita coisa. Então, nós estamos vivendo uma sociedade, não tem como nós privarmos os nossos filhos de sair de casa, de conviver com outros, na escola, por exemplo, né? Então, a gente vê na escola aí, a mãe do Câmara professora, a gente está sempre em contato com ela, tudo, e vive essa parte, a gente vê que a dificuldade que tem do professor hoje atuar na sala de aula, né? Ou ele educa, dá educação, ou se não cultura para as pessoas, senão as duas coisas juntas, que é impossível. Então, o que está acontecendo agora é um momento de crise mesmo, que o espiritismo realmente clareia muita coisa para nós, né? Eu gostaria que você pegasse essa jornal, que realmente vai vir de encontro às necessidades da senhora. Como eu falei, não é só os adolescentes, não. Tem gente que tem aquele ponto de vista e eles são certos, não deixa falar, né? Radical, né? Dificuldade de educar. Eu só para lembrar, né, gente, que nós, acho que a maioria, nós estamos vindo de uma educação que era muito rígida, muito autoritária. Talvez por decorrência disso, que havia muita imposição, eu primeiro tinha um pai que era mandado, você tinha que obedecer, não havia muito livre-arbítrio, né? E talvez por isso, ao ter os filhos, e também está vindo a psicologia, para a psicologia, mostrando, pelo menos mostrando demais, pedagogia, psicologia, para que nós não podemos bater, não podemos colocar limites, que a criança fica traumatizada. E eu acho que, de uma certa forma, é como se tivesse saído assim, da jaula mesmo e do picadeiro, foi uma bagunça. Não teve essa transição, sabe, de amadurecer. Tudo que a gente talvez sofreu na nossa geração, de muita imposição, a gente foi liberal demais com os filhos, estão sendo. Eu acredito que quando o João fala que nós estamos colhendo esses frutos, porque os jovens, os adolescentes, não tem limites mesmo. Não tem limites, a gente vê na escola, uma grande maioria, não tem respeito, não tem valores, eles se impõem realmente. Daí uma dificuldade muito grande da instituição escola, nós estamos vendo, talvez na conceito tutelar, né, não sabem nem como agir. E são jovens, meninos de 13, 14 anos, são quase delinquentes mesmo, de jogar bomba na escola, de agressão, de quebrar as carteiras. Então são umas questões desse jeito, e que nós estamos vendo que está sendo fruto realmente dessa educação, porque talvez houve realmente uma liberação muito grande, nós não colocamos limites nas horas certas, como deveria ter sido colocado, desde pequenininho. Agora nós estamos vendo, né, que a própria pedagogia, nós já estamos mudando totalmente a sua fala. A revista Verde, semana passada, vai trazer sobre isso, o Correio Fraterno também, várias mensagens, que às vezes o tapinha bem dado na hora certa é muito importante. E que o não é necessário. Tem que explicar o porquê do não. E que tem realmente que impor a autoridade de pai, de mãe, de professor, de diretor. E que se nós não fizermos assim, a nossa sociedade não vai conseguir estar trabalhando esses valores. E eu tenho certeza que talvez essa geração agora, que está passando por isso, ela já vai educar os filhos de uma forma diferente. Porque não deu resultado, né? Nós fomos uma bagunça muito grande, foi um período de transição, a gente tem muita esperança de que agora, com essa experiência altamente negativa, de picadeiro mesmo, só da jovem foi para o picadeiro de circo, em que o jovem está com a linha toda, né? O que está fazendo na nossa sociedade. Então, a gente acha que, de nossa forma, foi uma experiência para nós, enquanto sociedade. Eu só complementar uma coisa. Foi muito interessante porque a gente observa que as informações se complementam. E falando da ética espírita, nós vamos nos lembrar que exatamente pela nossa ainda pouca habilidade de
utilizar a ética espírita é que nós nos esquecemos de alguns valores que poderiam beneficiar e futuramente irão beneficiar a educação e resolver esse problema, quando nós percebemos que Kardec resumiu muito bem a ética espírita quando ele fala da fé raciocinada imposta pela razão. É exatamente a escala de valores que nós temos que substituir os valores antigos por valores novos, estabelecidos pela razão, é que irão levar a educação nesse sentido do jovem se aprimorar moralmente. Eu chamo a idade da matéria, porque é exatamente como o Jomar falou, o momento em que o espírito toma posse definitiva da matéria e se submete às sensações dos instintos animais. Então ele quer vivenciar, ele quer experimentar, ele sente o domínio do corpo e ele quer utilizar aquela energia de que ele toma posse. Então é um pouco difícil de se controlar se nós não tivermos uma base educacional firme e positiva. Eu tenho uma experiência, eu digo que esse aí é mais beneficiado, porque com a experiência a gente vai melhorando. Eu tenho o meu filho mais novo, que está com 12 anos, que dos 4 talvez esteja recebendo uma educação um pouco melhor, porque a gente vai modificando à medida que a gente vai experimentando o sistema. Que esse menino, por exemplo, passou recentemente por uma situação que me deixou muito feliz. Eu tenho tentado mostrar a ele uma escala de valores onde ele respeita pela minha preocupação com a sua segurança, seu bem-estar. Ele não vai sozinho para a escola, ele vai sempre acompanhado, ou do pai ou da mãe. Quando eu estou no Rio, eu levo, eu busco, e ele reage positivamente a essa experiência, que já era uma experiência dos outros, que até os 15, 16 anos eu levava e buscava na escola. E até mesmo quando saíam para festinhas, iam mais tarde, que me telefonavam para ir buscar. Recentemente, esse menino numa escola pública do Rio, que ele estuda numa escola pública, foi questionado pelos colegas como filhinho de papai, que tinha que ser levado para a escola, quando colegas lá dele, desde 7, 8 anos, vão e voltam sozinhos. Quando chamaram ele de filhinho de papai, ele disse: graças a Deus eu sou filhinho de papai. Eu tenho um pai e uma mãe que se preocupam comigo. Pior são vocês que são menores abandonados, que seu pai e sua mãe não sabem nem onde está. Mas ele não reagiu disso, condicionado, porque eu tenho ensinado, mas condicionado aos valores que ele sabe reconhecer hoje pela razão de que o pai e a mãe se importam com o seu futuro, com a sua felicidade. Ou seja, quando eu estabeleço um valor aí, você não vai nesse lugar, porque este lugar não te é conveniente. Você vai encontrar isso, isso, isso. Você quer isso para você? É exatamente esse diálogo, essa informação que a ética espírita e a política espírita deve agir. É levando a informação esclarecedora, para que o valor que a pessoa tem estabelecido seja substituído por um valor maior. E aí nós vamos conseguir estabelecer, com respeito ao livre-arbítrio, né, uma escolha onde a razão vai prevalecer. Assim nós chegaremos lá, estabelecendo valores novos, superiores àqueles milenarmente adquiridos pelas nossas constantes experimentações na matéria. Aí chegaremos a uma educação mais positiva e mais harmoniosa. Dessa maneira, a gente consegue evoluir. Sabendo que a evolução foi necessária nesse século, um aceleramento em função da necessidade de nós nos responsabilizarmos pela regeneração que nós iremos enfrentar. Eu digo enfrentar porque muita gente está achando o planeta de regeneração um paraíso. E agora, recentemente, o Jomar trouxe alguns dados, e é essa regeneração. Precisaremos aqui de espíritos conscientes para regenerar tal estado de coisas, enfrentar essa deterioração que o planeta está passando, para podermos novamente continuar nossa caminhada. Portanto, o mundo de regeneração não é um mundo de
paraísos, é um mundo de espíritos determinados, deixando para trás mesquinharias do personalismo e trabalhando em conjunto para benefício da humanidade. É um mundo onde há necessidade de superioridade espiritual, porque o que nós fizemos a esse planeta está quase que irremediável. Portanto, essa aceleração evolutiva em todos os sentidos, inclusive a encarnação de espíritos ainda devedores para terem uma última chance agora, e isso provoca toda essa conturbação, é necessária para que se possa fazer a transformação mais do que necessária ao planeta, sob pena de, se isso não ocorresse, nós termos extirpado a vida definitivamente, pelo menos a vida material possível aqui nesse planeta. Doutor Paixão, gostaria de dizer. Ainda com relação ao assunto, eu gostaria de expressar da seguinte maneira: esse tem o objetivo. Você agora proibir o seu filho de ir a um bar que começa às 11 horas, ele vai ficar alijado do restante da sociedade. É ensiná-lo como comportar um baile que começa às 11 horas. E não esquecer que às vezes nós ficamos isso. Adolescente não ouve, adolescente é cabeçudo, ele está revoltado, é claro, porque ele está vivendo outra época. E você quer impor ele a sua época. Você quer, no meu tempo, era assim, meus pais, nós estamos descontando nos nossos filhos a ditadura pela qual nós passamos com crianças. A visão que eu tenho é essa. Então vamos fazer outra coisa. O diálogo dentro da contextuação das coisas. Com aquilo que ele tem que conviver agora e que eu, como adulto, também preciso aprender a conviver. Então, esse diálogo, esse amor, esse caminhar juntos. Porque essa coisa do lá você não vai, porque lá não é bom para você, o ambiente não. Então eu já começaria lá com Jesus. Porque já falaram com ele, você vai ficar andando com essas pessoas? Não serão elas que irão me modificar. Então o seu filho estará, nós estaremos caminhando de acordo com a evolução, porque a época que está sendo pedida é essa, não é a passada, e a maioria de nós estamos contrariados porque nós queremos desforrar a autoridade pela qual nós passamos com crianças. Então vamos dialogar dentro do contexto do presente. Eu vou lá com você e te mostrar que nós podemos ficar lá na discoteca, podemos ir no bar que começa às 11 e que termina às 5, e sem que você se macule ou se contamine. Porque se nós, com essa educação, distanciarmos os nossos filhos dos outros, então ela não será educação. O que é o que está colocado ali? Amar o próximo como a si mesmo. Você só vai conseguir modificar qualquer ambiente ou qualquer coisa com a sua presença lá. Se você tirar o seu filho, já que é o bem educadinho, o legalzinho, tudo do convívio daqueles colegas lá, para que ele não se contamine, você está tirando deles também a oportunidade de se contaminarem com o bom comportamento dele. Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho uma curiosidade, o Vicente foi cuidar de problemas extremos. Nós somos pais, nós temos problemas com nossos filhos. Às vezes até a gente acha que tem até nem condição de enfrentar aquele problema. Mas o nosso companheiro Vicente, ele trabalha com criança, adolescente, ao extremo do que nós estamos falando. Eu gostaria de saber dele também qual que é a posição que a gente na sociedade está vivendo, nosso filho está vivendo aí. O que é feito em relação aonde você trabalha, enfrenta esse problema? Como é que vocês agem em relação a isso? Eu tenho curiosidade, já te perguntei várias vezes, mas é um problema muito grave. E eu sei que falta... Porque quando o São Antônio colocou, ele colocou muito bem, mas aí o adolescente já está impregnado dessa falta de limite. Agora, a posição do São Gustavo é não deixar acontecer, ele ficar sem limite para ter que ir com ele, andar para todo lado, entendeu? Aí que entra o espiritismo, de colocar na hora certa, igual o nosso companheiro Jomar colocou, porque tem a hora apropriada, é igual uma planta. Não é isso? Depois que a planta cresceu, virou árvore, para você modificar, você tem que cortar ela, não é uma coisa bruta, uma agressão. Agora, na hora apropriada, de 0 a 7 anos, se você tiver
Aí sim entra pai e mãe, não pode, não tem como deixar de educar. Aí depois você não precisa andar pela palavra nenhuma, porque ela já está suficientemente educada para não receber de fora influência nenhuma. Mas você falou disso no momento em que ele disse que o pai exemplifica mal dentro de casa quando mente, quando diz que não está, quando foge de responsabilidades, quando dá um mau exemplo. É aí a responsabilidade do pai. Ele falou muito bem, você vai corrigir lá na frente, quando você já entortou, é igual o botão de camisa. Abotou errado primeiro, quando chegar lá na frente você vai descobrir o erro, não tem jeito. Vai consertar, tem que voltar a adaptar. Camisa você pode tirar, agora educação não tem jeito, só na próxima. Aí já é outra reclamação. Então, aí a única solução, e eu sei que é isso, inclusive a pergunta não inclui só o jovem, inclui também, segundo a senhora falou, algumas pessoas teimosas, e nós podíamos responder, vamos deixar para a próxima, mas eu acho que a gente não tem que deixar para a próxima, a gente tem que sempre objetivar a solução possível do problema, é uma conversa franca e um estabelecimento de valores, mostrando àquele espírito que ele também é igual a nós, tem imperfeições e está numa experimentação onde a obrigação dele é evoluir, vai evoluir, mas pode evoluir de maneira mais dolorosa ou mais simples. A escolha é dele. Olha, você quer ir, você vai. Agora, tem um caminho melhor, você quer ir? Vamos ver se não é melhor? É exatamente aí que eu digo, é a substituição de valores, porque o homem só se modifica quando ele reconhece um valor superior àquele que ele estabeleceu para si próprio. E aí é a conversa franca, o diálogo e a disposição de vamos pegar junto no trabalho, vamos remover esse obstáculo tudo do teu lado, é que traz o espírito a conscientização de que aquele valor que nós, que temos um pouco mais de experiência talvez, ou de vivência, estamos escolhendo o esforço, é porque vale a pena o esforço. É como eu digo, vale a pena se esforçar na estrada do bem, porque compensa sim, o patrão lá em cima paga um salário muito bom, e a gente precisa apresentar muitas vezes eles ao patrão. Estão trabalhando numa empresa que não conhece ainda o chefe, e o nosso chefe paga um salário muito bom, é muito amoroso, é compreensível e misericordioso, não está nos demitindo a toda hora. Se ele mandar agora alguém embora, vai mandar para uma escola mais adequada, não é um castigo. Nós temos alguns companheiros que às vezes falam do planeta Terra como uma prisão, um mundo de degredados, de espíritos imperfeitos, como se aqui fosse um planeta muito inferior. Não é não, é tão bom quanto qualquer outro. Às vezes até melhor, porque nos dá muito mais oportunidade. Nós aqui não precisamos ser tão perfeitos quanto aqueles que vivem nos mundos superiores. Então esse planeta é maravilhoso, é a escola adequada para cada um de nós. Esse valor, essa oportunidade que nós temos que estabelecer claramente para esses companheiros que são companheiros de jornadas, que hoje estão com nossos filhos, amanhã como irmãos ou talvez até pais, que desenvolvem no nosso grupo espiritual, que estão conosco por se assemelharem a nós, possuem aquelas qualidades morais semelhantes, porque são espíritos simpáticos. E é isso, nós temos que nos espelhar um pouquinho em cada um deles, voltar a nos conscientizarmos dos nossos erros naquela idade, naquele tempo, para mostrar a eles. Eu costumava dizer isso para os mais velhos e digo até hoje para o mais novo, eu já tive a sua idade, já pensei igual a você, só que hoje eu já penso diferente. Por quê? Porque a vida estabeleceu novos valores, novas regras, e eu fui adotando por reconhecer os superiores àqueles. Nós hoje não nos comportamos como tivéssemos 15 ou 20 anos. Por quê? Porque reconhecemos outros valores, outros objetivos a alcançar. E é isso que a gente tem que esclarecer. Não é dizer, faça porque eu estou dizendo que é melhor. Não, faça e entenda que é melhor. E expliquemos por que é melhor. O que fazer agora, eu acho, com o caso, praticamente. Porque senão nós vamos ficar no seguinte. Precisa ser feito assim, mas quem não está fazendo não está aqui.
E muitos de nós que estão aqui, eu sou avô. Filho de um neto de 16 anos. O importante que eu acho é a prática. Tudo tem recuperação. Não acredito nessa história de recuperação. Desde que nós não façamos o que eles estão fazendo lá. O judô é o seguinte: utiliza-se a força do adversário para puxar e derrubá-lo. Então nós temos que ceder, ir até ele, uma vez que ele não vai ir até nós mesmos, ao invés de endurecer de cara e ficar nessa postura de não houve e tem que ser assim, essa, vamos até ele. E vamos caminhar com ele na visão que ele tem atual. Aí é mais fácil de você estar educando dentro do contexto. Porque educá-lo no seu contexto de vida, na sua visão, não é possível. É tirar dele aquilo que você quer para você. Você está dizendo, você está defendendo a sua liberdade e sufocando a dele. Isso não pode, gente. Isso não é método. O que nós estamos ouvindo assim é bater pé. Isso não pode, isso está errado. Eu tenho experiência e a dele. Como é que ele vai viver a dele? Baseado na sua? Depois você vai prestar conta das coisas dele, baseado na sua existência? Agora, se nós conseguirmos contextualizar e vermos que televisão é uma realidade, e que se você não deixar de ver televisão, ele estará alejado do meio que ele vive, a única maneira de ensinar como ver televisão e os valores dela. Pelo conceito que eu tenho, porque não há outra maneira de entendimento que não seja essa. Nós não podemos viver aquilo que os nossos pais falavam. Eu estou vendo muito isso na casa espírita. O tempo bom era aquele. O pai olhava e eu já sabia o que eu queria. Isso é educação? Patriarcal. A educação assim, militarizada, né? Não, eu falei, então vamos também dar um jeito na nossa postura. Porque essa nós não queremos para nós. Jesus não fez assim. Jesus não chegou aqui e não impôs nada para ninguém. Nós até podemos educar dessa maneira, só que nós estaremos tolhindo a experimentação. Vamos estar sempre, não, você não pode porque eu sei que não está certo, e vamos impedi-lo de adquirir segurança. Porque é uma das bases para o espírito atingir ao estado de felicidade. Ou seja, adquirir segurança, tenho confiança que eu vou passar por ali e não vou ser atingido. Não, você vai passar para todo lado para parar as pedras. Ele não tem segurança, não tem confiança, então ele não desfruta do equilíbrio e do estado de felicidade que ele está destinado, enquanto ele não tiver essa segurança. O senhor quer fazer uma pergunta? Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o grupo aí, a respeito dos pais, por exemplo. Os pais não têm defeito nenhum. Vamos supor assim, e filho apronta toda a vida. Como que é isso? Eu acho problemático, porque é órfão nesse caso, né? O pai que não tem defeito já está lá muito mais dentro. Não, quando aquele pai que não bebe, não fuma, é correto no trabalho dele, com as contas dele, tudo ali, né? E de repente o filho fuma maconha, droga, apronta, toda a vida. Olha, a oportunidade é excelente. Nós sabemos que várias famílias recebem esses espíritos exatamente para servir de exemplo para que ele possa progredir. É um espírito que está um pouquinho atrasado, que encarnou desta família, para que essa família, com condições morais mais elevadas, lhe sirva de amparo para que ele dê o passo que ele necessita nesta encarnação. Portanto, ao invés de se desesperar, ela deve se utilizar sim desses valores morais que ela tem, que essa família, que esse pai e essa mãe têm, para mostrar a esse filho que nada vai afastá-los daquele caminho de equilíbrio, de harmonia, e ele vai perceber, vai chegar o momento em que ele vai perceber que esses valores são superiores ao dele,
porque os valores desses não têm nenhum fundamento, só estão levando ele para um caminho inferior. Gente, vocês estão falando aqui, eu estou observando, mas uma coisa fundamental que nós temos que analisar também é o passado espiritual dos filhos. É porque nem sempre a criatura, ela se traumatiza no relacionamento com os pais. Ela já reencarna traumatizada. Ela já reencarna trazendo todo um passado de acerto e desacertos. Então, muitas vezes se culpa tudo se os pais são culpados de tudo. Não, nem tudo. Há pais, que falou o João ali, que eles cumprem com as suas obrigações dentro da normalidade. E, no entanto, os filhos são desequilibrados. Por quê? Porque são espíritos que já reencarnaram trazendo essa bagagem negativa. O problema dos nossos lares, eu acho, eu não tenho filhos, não falo por experiência própria, mas eu fui filho. Sou filho, então eu tenho alguma coisa para dizer. Então, eu acho que o problema dos lares hoje estão muito assentados em cima do materialismo. O pai e a mãe se preocupam com carro, com casa luxuosa, com uma mesa farta, com uma roupa apurada, quer todo o conforto para a família. E eles saem de casa para conquistar isso. Só que eles esquecem de que a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para o filho é o amor. E nem sempre eles têm tempo de dar amor aos filhos. Eles estão tão correndo atrás das coisas materiais que eles não têm tempo de conviver, de conversar, dialogar, de dar amor para os filhos. Porque antes de você preocupar com o futuro dos seus filhos, se preocupe com o amor por seus filhos. Porque todo espírito que recebe uma carga de amor na sua infância, na sua adolescência, ele tem 80% de chance de ser uma criatura vitoriosa. Porque ele tem uma segurança, ele tem uma tranquilidade em si, dada por aquele amor recebido, que ele tem força de vencer todos os obstáculos. Então, eu acho que o problema é o seguinte: os pais não estão se preparando para serem pais. Eles estão muito preocupados com as aparências materiais. Não? Então, eu acho muito importante a gente ver isso. E, ao mesmo tempo, ter conhecimento para poder lidar com o problema espiritual dos filhos. Porque um pai ser enérgico, ele pode ser enérgico. Por exemplo, eu tive um pai que era enérgico demais, muito enérgico mesmo, patriarcal. Mas o meu pai nunca me deu um tapa na cara. Meu pai nunca me chamou de palavrão. Meu pai nunca me desacatou diante de ninguém. Ele era enérgico, mas ele era respeitador. E muitas das coisas da minha vivência hoje é o reflexo do que meu pai me ensinou. Meu pai não pôde me dar um amor maior porque ele não recebeu. É o velho círculo vicioso. Porque os pais antigamente eles não eram carinhosos. Eles eram solícitos, eles eram presentes, mas nem sempre carinhosos. Porque antigamente demonstrar carinho era sinal de fraqueza. Então esses pais que foram formados seguindo essa mentalidade, eles transferiram isso aos filhos. Então hoje que nós temos que mudar a mentalidade. Os pais podem ser enérgicos, os pais podem colocar controle sobre os filhos e ao mesmo tempo serem amorosos, carinhosos, presentes. Então, eu gostaria, o enfoque que está sendo sobre a educação, eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo da seguinte forma. Inclusive, essa proposta de trabalho na parte da manhã seria a questão de nós questionarmos a questão das propostas para o terceiro milênio. Nós podemos questionar, por exemplo, a religião hoje. A religião é obrigatória hoje nas escolas. Como que está sendo lá? Está sendo passado o catolicismo? Está correto? Como que o espiritismo tem comportado? Como que o espiritismo tem comportado diante dessa situação? Os filhos estão lá recebendo as instruções que está sendo passado pela religião católica, não? Então, é o questionamento que nós gostaríamos de chamar a atenção do grupo, e se alguém pudesse manifestar alguma coisa, se nós estamos fazendo alguma coisa ou não, nessa questão.
Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um questionamento também, direcionado para o Gilmar, que a doutrina espírita é ou não positivista. E se caso ela é positivista, caso afirmativo, eu gostaria de uma explicação. Primeiro, se a doutrina espírita, se você pega o livro dos Espíritos, estuda ele, você verifica vários enunciados éticos. Esse enunciado ético é norma ou não é? Porque nós temos aqui um certo acanhamento de dizer que a doutrina, nós sabemos que a doutrina é de responsabilidade individual. Sabemos que nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio e a partir do momento em que nós desenvolvemos e tomamos conhecimento desse enunciado ético, isso passa a ter uma norma para nós, porque o Evangelho é um código moral. Então, será que não está aqui nos espiritistas com essa questão, não é norma não, porque a doutrina não impõe, a questão da doutrina espírita, ela é de individual, de responsabilidade individual, e sempre sendo bonzinho, e não atuando como deveríamos atuar, porque são leis universais, e leis foram feitas para se cumprir. Então, é ou não positivista, se é norma ou não é norma, né? Eu gostaria do grupo, nós aqui reunidos, se pudéssemos discutir várias questões que nós levantamos aí. Não foi uma pergunta, foram vários questionamentos, mas que a gente levantasse essa questão aí, para que a gente pudesse discutir. Eu estou pedindo a palavra, eu gostaria de transferir para o João Marcos pelo seguinte fato. É porque existe uma... Não, é porque existe... eu sei que não ia falar, mas eu estou obrigando... Você está pedindo para ele. É pelo seguinte, existe uma proposta do grupo que foi criado de ética, ele tem uma questão de colocar essa culpa isso aí. Pelo menos estou dando um chute inicial de uma coisa mais fora de centro espírita. Gostaria que o João Marcos colocasse isso, até em nível de internet, tudo que são recebidos aí, em nível de e-mail, essas coisas todas. A questão é mais complicada do que parece ser. Não é uma resposta simples de se dar. Primeiro, deixa eu tentar explicar o que é positivista, né? Porque talvez muita gente não sabe o que ele quis perguntar com isso. Existe na ética duas linhas básicas, a linha positivista e a linha cética. A linha cética, ela vai afirmar o seguinte: esta questão de moral e de ética, ela não pode ser afirmada em termos universais. Se nós formos olhar, por exemplo, a história da humanidade, nós vamos ver que a moral e a ética, ela variou de povo para povo e de tempo em tempo. Até hoje, se nós vamos falar, por exemplo, da ética ou da moral de algumas tribos, lá da África, lá da Austrália e tal, nós vamos ver que eles têm práticas morais que para nós são escandalosas. Não é isso? Então essa linha cética, ela vai falar o seguinte, essa questão de valor, essa questão de ética é papo. Cada um tem o seu, cada povo tem o seu, você tem que respeitar. É a questão dos antropólogos. Você tem que respeitar a cultura de cada povo, a moral de cada povo e assistir, e respeitar. Por uma cultura você não consegue... Isso, inclusive eles vão afirmar que a nossa moral, a moral atual da nossa civilização, chamada moral judaica cristã, é uma moral que vai ter outra e tal. A linha positivista, ela não defende essa ideia, ela defende o seguinte, que existe, da mesma forma que a ciência busca na natureza leis, que são leis universais, a sociologia, ou a ética, o estudo da ética, a filosofia em si, buscaria na sociedade, no comportamento humano, leis que poderiam ser universalizadas e que isso seria válido independente do povo, independente da cultura, independente da época. Então, a doutrina espírita é positivista ou é cética? Né? Aí que está a questão. E eu acho que é uma opinião pessoal, tá? Isso não está fechado. Dos nossos estudos, nós entendemos
que a doutrina espírita ela é positivista, tá? Ela assume que existem leis que são universais, que são válidas para qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer momento, tá? São, inclusive é conhecido como leis morais. O problema é que ele também deixa margem para o ceticismo quando ele coloca essas leis como leis que nós não a conhecemos ainda. Ele coloca que nós estamos nos aproximando dessas leis num processo evolutivo. Então ele deixa uma margem que ele cria uma noção de bem e mal absoluta e relativa. A absoluta é estar em conformidade com as leis. A relativa é qual é a sua compreensão das leis divinas. Então, por exemplo, como o selvagem compreende a lei divina e como ele vive essa lei divina. Então, ele deixa essa margem no processo inclusive de culpa. Quer dizer, eu só vou ter culpa quando eu conscientemente faço algo que eu sei que é errado. Já que quando eu erro sem saber que estou errando, não tem processo de culpa. Então a gente vê bem aí aonde eu já conheço a lei divina, aonde eu não conheço a lei divina, aonde eu erro e aonde eu pratico o mal. Olha a diferença, eu pratico o mal quando eu sei o que é certo e mesmo assim faço o errado. E eu posso errar no processo de experimentação, descobrindo essa lei divina. Então, é positivista? Eu acredito que sim. Mas ele deixa essa margem no sentido que ele não define todas as leis, ele define alguma. Uma dessas leis que eu acho que poderia ser colocada aqui, que já está aberta, que Cristo falou e não tem como negar, é a defesa da vida, a diminuição da violência. Parece que esse é um princípio universal que eu acho que está se universalizando mesmo. Quem hoje veio desde o Moisés? Desde o Moisés não matar. Quer dizer, é uma coisa que está bem universal nesse sentido, positivista. Mas tem muita gente que ainda é a favor da pena de morte. Bom, e aí eu queria voltar no segundo ponto da questão da doutrina. Tem ou não norma? Eu acho que essa questão de norma, ela foi já ultrapassada no cristianismo. A questão do Moisés, havia normas sim, são leis realmente do Torá. Você tem que obedecer o Torá. Quando Jesus fala assim, olha, ama o próximo como a si mesmo, ele tira a lei do Torá e põe a lei aonde? Dentro do coração do indivíduo. Ame da forma como você ama a si mesmo. Como você ama a si mesmo? Você ama de uma forma, ele ama de outra, ele ama de outra. Quer dizer, é uma ética autônoma. A ética cristã é autônoma. Cada um age de acordo, percebe? E aí vem a doutrina espírita falando, olha gente, existe uma lei e você não pode agir só do jeito que você quer. Você tem que procurar conhecer essa lei para agir mais corretamente. Percebe o complemento que a doutrina espírita vem fazer? Agora, será que a doutrina espírita tem condição? Não. A doutrina espírita, eu sei, mas aí é que está. Pode, tem uma pergunta no livro dos Espíritos que vai falar isso. Pode a gente influenciar os outros? Tentar mostrar a nossa ideia para os outros? Convencer os que estão no mal, que eles estão no mal? Pode. Eles falam, pode e deve. Só que não pela violência, não pela imposição, mas pela persuasão. Que é o que eu acho aqui. Só um instantinho. A gente poderia dizer que a doutrina espírita não é positivista ou não antipositivista. Os espíritas, sim. Tomando conhecimento do que nos traz a doutrina, você faz uma opção para ser positivista ou não. Você. Porque, olha bem, o que a doutrina nos faz? Ela é norma? Não. Ela nos traz uma gama de conhecimento, nos propicia fazer diferenciações e escolhas. Agora, se o outro indivíduo ali ainda acredita e acha que matar, ele não tem problema nenhum, ele mata. Porque não há como. As leis naturais não tem
efeito, elas não impedem a sua infração, não. Elas só dão o resultado. Mas eu acredito que ele está falando sério, mas a doutrina espírita fala claramente, matar é errado. Eu concordo com ele, mas a questão é essa, sabe? É aquilo, está aí pela tangente. Deixa eu concluir só aqui, então. Fala que matar traz consequências. A lei divina, a lei universal, natural da gravidade, tá certo? Nos diz a todos, qualquer um de nós, se você desrespeitar, sair do vosso Angel e falar, isso é bobagem, atravessa aqui, sai lá do outro lado andando no ar, você desce e cai. Agora, você tem uma coisa que é a sua vontade, você vai lá, anda, desce e cai, quem não se pula. E o espírito não vai conseguir fazer isso através da doutrina espírita. Porque a proposta é autotransformação, não é transformação do outro. Aí é que eu fico meio confuso com a colocação do espírita. Chega, de repente, eu sou a salvação do mundo. Aí eu vou mudar todo mundo. E a única coisa que eu conseguia até hoje perceber, posso estar completamente rafado, perdoe o termo, é que a doutrina espírita nos dá argumentos, instrumentação para a nossa autotransformação. Essa nossa autotransformação, ela será mostrada através do exemplo de vivência, como instrumento para aqueles que entenderem, que acompanharem melhor, como foi com Cristo. Uns entenderam que era, outros não, e foram respeitados, e são respeitados. E não se vai medir pela quantidade de vezes que cai. Toda vez que cair e levantar, não vai ter como para segurar. E nós estamos criando, na minha visão, dentro do próprio movimento, a história do esse só quer cair, então deixa deitado. Esse só quer cair, deixa deitado. Seria isso, porque a doutrina é norma. As leis, a doutrina está nos mostrando que realmente a norma são as leis naturais. Agora, discernimento não é a caridade? Amar os instruídos. O que mais? Esclarecer e consolar. Não está falando para pegar ninguém. Não adianta ir para a televisão defender a doutrina espírita, porque não precisa. E não consegue também, não. Eu discordo um pouco dessa opinião. Eu concordo, em princípio, que a doutrina espírita está para a nossa renovação. Isso é claro. Agora, eu não acho que deva se parar por aí, entendeu? Porque é o seguinte, nós não podemos privar o mundo da doutrina espírita. Quando você fala, não precisa ir para a televisão, porque o crente vai lá e vai na televisão e mostra lá aquelas cenas que a gente tem que ver. O materialista vai lá e vende os valores dele direto e vende os produtos dele. Se a gente eu sinto que o movimento espírita, se ele continuar com o discurso, não, é só para a sua renovação pessoal, e não abrir para o mundo aquela metafísica, Deus, Espírito, livre-arbítrio, não abrir para o mundo a doutrina espírita, não é o proselitismo, não é obrigar, mas é fazer com que a doutrina espírita saia do centro espírita e vá para mais gente, é a maior caridade. Aí mas ela sai, inclusive, você sai daqui e leva, vivendo lá o sujeito, lá o vizinho, olha o João Marcos, por que ele é assim? Você falou de alienação, da gente, por exemplo, hoje, querer não aceitar que tem a televisão, não aceitar que os meios de comunicação em massa, o poder que eles têm de convencer, de vender, entendeu? Então é alienação hoje, nós não nos organizarmos, inclusive politicamente, não fazemos a maior caridade para com a doutrina e para com a humanidade, que é divulgar. Percebe? Então eu fico com muito medo de uma postura de apenas renovação pessoal. Eu acho que é essencial. E eu acho que se não passar por aí, nós vamos falir como o cristianismo faliu. Mas nós não podemos ficar apenas nisso. É isso que eu quero falar. Nós temos que arrumar uma forma de que pelo menos essas pessoas aí que são engolidas por um consumismo, por um materialismo, por um capitalismo selvagem, nós temos que dar uma âncora de salvação para eles, que é a doutrina espírita, até para que eles possam escolher. É isso a minha angústia de ver que a gente está muito parado no sentido de deixar pelo menos essa segunda opção para as pessoas. Não é tentar convencer, proselitismo, não.
é deixar no meio de televisão, nos jornais, uma segunda opção para o pessoal. Só um detalhe, eu acho que isso é a complementação da nossa reforma. Exatamente, Exatamente, é a qualidade. A qualidade. Não adianta nós apenas nos reformarmos e deixarmos nossos companheiros na... Eu, por exemplo, eu tenho lá em casa tem uma campainha barulhenta que o pessoal que é testemunha de Jeová vai me fazer trocar qualquer dia desse. Porque a insistência, eles adoram uma campainha. Hoje no Rio de Janeiro a maioria dos edifícios tem portaria e tal. Então podemos dizer, compra uma campainha, então lá em casa, toda hora. Seria até falta de caridade se eu os maltratasse. Geralmente, olha, muito obrigado, já recebi uma visita e tal, e tento conversar com eles, pelo menos harmoniosamente. Mas veja bem, o que eles fazem hoje, não só eles, como vários companheiros de outras religiões, principalmente das igrejas reformadas. Eles tentam nos levar, vão de porta em porta, vão estabelecer. Sabe, isso a gente diz assim, mas eles são chatos, não respeitam a doutrina dos outros, eles querem nos convencer. É porque eles acham que é melhor. Eles acham que onde eles estão, e para eles é realmente o caminho. É caridade. É a caridade que eles estão fazendo. Nós deveríamos ser assim também. Eu não digo que a gente vai bater de porta em porta, porque esse modelo é o modelo deles. Mas o nosso modelo, que inclui a reforma, a renovação, deve também tentar levar o outro aquilo que nós julgamos melhor, aquilo que nós conhecemos como caminho de libertação do espírito, como caminho de evolução. E é desta maneira que a gente fica muito contente. Você falou em televisão, e eu me lembrei que hoje nós temos do lado o Despertar do Terceiro Milênio. Que coisa maravilhosa. É um programa que no Rio de Janeiro está em torno de 600 mil telespectadores, além de mais de 100 mil, porque ele é transmitido simultaneamente pela Rádio Rio de Janeiro, que ouvem através da rádio, né? E esse programa já está hoje sendo transmitido via satélite. Quem tem antena parabólica já está vendo, e é o único programa de televisão, vejam a necessidade de tanta gente, né? No Rio de Janeiro, onde a Rede Bandeirantes é líder de audiência, inclusive batendo os programas da Globo. Realmente nossos companheiros vão lá, fazem uma série de coisas. Nós precisamos sim mais espaço, porque nós temos um tesouro que não pode ficar guardado lá no fundo da nossa gaveta. Ele vai se multiplicar à medida que a gente abrir a tampa e tentar distribuí-lo. Tentar, eu digo, porque toda vez que a gente distribui, ele se multiplica para nós. Então eu acho, sim, todos os meios, em todos os sentidos, sem fanatismo, sem exageros, mas vamos divulgar. Eu digo isso com a consciência de quem vai para uma tribuna espírita. O dia que eu resolvi pegar nessa estrada, que é mais comprida porque a dívida é maior, eu consegui, para mim, uma multiplicação de benefícios incalculável. Distribuir a doutrina espírita, ir por esse país afora e tentar levar essa mensagem, tentar esclarecer, ajudar no crescimento dessa doutrina, tem sido para mim uma multiplicação de benefícios incalculável. Tem me ajudado no meu crescimento, e enxergar ainda o quanto eu preciso. Isso é o maior benefício, que cada dia que a doutrina aparece na minha frente, ela me mostra mais uma etapa. Isso é uma alegria muito grande da gente saber e ter consciência e ter a certeza que, apesar da caminhada, o destino é certo e seguro. Eu tive uma dificuldade de expressão, cuidado com os extremos, que é a coisa mais natural, principalmente na cultura brasileira. Quando a pessoa passa perto de você e você fala assim, aquele sujeito ele não é pobre, não, ele fala, então ele é rico, milionário. Ninguém conhece intermédio na cultura brasileira. Eu quis dizer o seguinte, é que a prova está aí, nós estamos na câmara e estamos vendo aqui agora, quantas pessoas têm. Certo? É que antes, como você diz, é complemento. Então, antes de pensarmos em levar para fora, vamos cultivar aqui dentro.
vamos unificar as casas espíritas, que Kardec falou que bom que sejam pequenas, o amor está lá, a fraternidade está lá dentro primeiro. E o que nós estamos observando é a preocupação de pequenos grupos de levar, pegou a expressão que eu vou colocar, muito pesada, o próprio movimento do vigília. Porque ir para lá e colocar aquilo que não se pratica, bem, porque você falou bem, esses evangélicos que vão lá e tocam, e tudo vai na igreja deles para você ver. Eles tentam estar o mais próximo possível daquilo que eles pregam. E espírito, não. E nós acusamos eles de fanáticos. No pai evangelho, no vizinho, meu irmão precisa ler isso aqui, minha mãe, minha tia e tudo, compra marca com X, manda para ele lá. Ele lá fala, coitado, aqui é a única coisa que vai precisar que é até marca. Então, eu acho que é através do exemplo, primeiro, da autotransformação. Não estou dizendo que não deva divulgar, não. Porque Cristo primeiro fez isso. Atingiu aquele estágio. E depois veio mostrar, não uma pretensão dos mortificarem, acredito eu, porque aí já seria uma pretensão. Já não seria no estágio cristão. Ele está mostrando, através do seu exemplo, o quanto seria bom. Mas ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu falar, isso aí tá. Eu quero falar também. A gente vai terminar agora, então vamos fechar com o Maurício, para a gente terminar. E antes de o Maurício falar, o Edson pediu que a gente avisasse que ao meio-dia vai ter uma feijoada no Mangueira. Quem quiser ir, vai ser uma feijoada beneficente, em benefício do leprosário de Bambuí e do término da reforma acabar de cobrir o Joana d'Arc. Só queria falar uma coisa para vocês, que eu estava observando vocês conversando aí, porque quando a gente fala que nesse processo de renovação pessoal, que nós temos que dar o testemunho, isso não nos isenta da obrigação de divulgarmos a doutrina, parece que convergimos para esse ponto, não é? Porque nós temos que mesmo divulgar a doutrina, mas não divulgar antes de começar a vivê-la. Porque não há coisa pior do que um pregador que está pregando a fé e que ele se vê descoberto de uma forma negativa. Vocês lembram daquela igreja do Jim Swaggart, americano? A igreja espalhou pelo mundo, chamada Igreja Eletrônica. Era um pregador extraordinário, né? Falava, até que um dia ele foi pego num quarto de motel com uma prostituta. Olha, uma criatura que estava pregando o Evangelho, pregando Jesus, ele se deixou pegar numa situação dessa. Por quê? Porque antes de pregar, ele não passou pelo processo de conversão. Porque uma pessoa que se converte não se prostitui. Esse é que é o perigo do pregador. É isso que a gente fala, que eu falei na minha exposição, é o seguinte, que nós temos que viver, nós temos que buscar a nossa transformação. E depois é que nós partimos para que o Espiritismo saia de nós. Mas sempre com a preocupação de vivermos. Porque nós, se observarmos, Jesus chamou Paulo pessoalmente às portas de Damasco para o trabalho da divulgação. Primeiro exigiu que Paulo, foi exigido de Paulo um período de adaptação. Paulo, depois de convertido em Damasco, pregou na sinagoga de Damasco, logo naqueles dias, assolou contra ele o ódio dos judeus. Ele teve que sair de Damasco escondido numa cesta, passada pelas muralhas da cidade, tamanha perseguição. Voltou a Jerusalém, não foi aceito pelos discípulos, porque todo mundo tinha medo dele, era um perseguidor. Porque ele ainda não estava pessoalmente preparado. Aí ele se retirou para um lugar chamado Palmira, próximo a Damasco, lá para aquelas regiões da Síria. E ali no deserto ele passou 3 anos na companhia de um casal, acho que Áquila e Prisca, ou Priscila, e Prisca, né? E ele então ali nos 3 anos ele se preparou. Agora Paulo tinha uma coisa, ele era um fanático religioso, mas ele não era um homem moralmente decaído. Paulo era um homem de uma moral inatacável.
Ele era fanático pela lei de Moisés, como depois ele deu o mesmo, batalhou da mesma forma por Jesus. Então esses 3 anos foram uma adaptação, foi o processo que se chama, até dentro do catolicismo ainda chama isso, é o processo de conversão de Paulo. Depois então é que Paulo partiu para a divulgação, e foi graças ao trabalho dele que o Evangelho chegou até nós, porque ele falou aos gentios, ao povo que não era judeu. Então a pregação é necessária sim, a divulgação, tudo certo, mas sem fanatismo e sempre com a preocupação de pregarmos aquilo que nós estamos vivendo. Porque, por exemplo, vamos supor, por exemplo, eu chego aqui dentro do centro, faço uma palestra, falo bonito, amanhã vocês me encontram bêbado num bar ou na companhia de prostitutas, o que vocês vão pensar? Pô, mas ele não estava pregando? Aconteceu aqui, não vou citar a pessoa, é uma questão de terminar, mas é um fato que serve de exemplo para todos nós. Tinha um elemento pregando aqui no centro da cidade, e um dia estava fazendo palestra no centro, entrou um senhor e sentou, e a pessoa foi desperta pela palestra dele. A pessoa começou a tomar conhecimento de coisas que não conhecia, a pessoa achou bom e começou a frequentar o centro, por causa daquilo que ouviu. Um belo dia, esse senhor vem com uns amigos de Belo Horizonte, e os amigos resolveram tomar uma cerveja num bordel que tinha aí no Icaraí. E quando eles chegaram no bordel, o senhor lá, aquele grupo de pessoas, estava o pregador sentado na mesa com uma prostituta no colo. A pessoa sofreu um baque. A pessoa nunca mais voltou ao centro. Vocês estão vendo que o pregador inexperiente, sem preparo, o que ele pode fazer? Ele pode arruinar o processo de fé de uma pessoa. Então, é importante, gente, principalmente aqueles que estão pregando. Será que eu estou vivendo? Isso não quer dizer que nós sejamos santos, mas estejamos em processo de conversão, de transformação. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou tentando colocar minha vida nos princípios da doutrina? Isso é fundamental, porque senão é palavras ao vento. Mas, infelizmente, existem fatos até mais graves do que esse, pelo despreparo, por falta de cuidado, e pelas imperfeições próprias da natureza humana, do espírito imperfeito. Agora, você me permite, é lógico, evidente que a busca deve ser essa, da reforma e do preparo para assumir essa condição de pregador. Mas eu, quando iniciei, vamos dizer, praticamente nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, eu me questionei muito. Eu digo, será que eu tenho esta condição? E quando eu comecei a questionar, eu cheguei a uma conclusão. Se eu ficar cobrando de mim ou de quem quer que seja, eu vou ter que pedir a Jesus que venha fazer um trabalho, porque não vai sobrar quase ninguém. Quase todos nós temos defeitos, e muitas vezes graves. A reforma íntima, ela tem que ocorrer, mas não impede que a gente desenvolva, até pelo exercício contínuo. O pregador, na realidade, é o mais necessitado, porque ele é o primeiro a aprender a lição que ele vai pregar. É o primeiro a ouvir, a estudar, a ler, é o pregador. Eu considero, ele só não pode deixar se vencer por essas imperfeições. Então, talvez por isso... Não é a pessoa, o perigo é a pessoa achar, não, mas eu sou uma pessoa falha, e nunca se corrigir. Não. Há pessoas que procuram justificar os próprios erros. Eles não se reformam porque eles dizem, eu sou imperfeito. Eu ainda tenho muitas reencarnações pela frente. Não, nós não podemos entrar nesse sofisma, não. Nós não somos santos, não somos perfeitos, mas nós temos que estar em processo de transformação. Perfeito. Isso é tranquilo. Porque, por exemplo, se eu for esperar ser santo para fazer alguma coisa, eu não faço nada. Mas eu não posso ser um pregador da mentira. De pregar aquilo que eu não comecei a viver, que eu não estou lutando para viver. Porque existe, gente, os defeitos, aqueles defeitos menores, existem aqueles defeitos maiores. Então, pelos menos maiores, nós já devemos ter eliminado. Porque eu acho o seguinte, que eu não posso chegar e falar de uma coisa que eu não esteja em processo de vivência. Não é? Estou começando a lutar para viver. Mas aí você vem contra o que eu estou dizendo.
o mais necessitado, quando assume essa responsabilidade, é freia. Porque você passa a ter o conhecimento para levar à frente aquele esclarecimento que é um freio moral. Diz, opa, peraí, isso aqui não é porque eu estou dizendo para os outros, não, é porque eu estou vendo para mim antes de tudo. Então eu vou tentar, antes de tudo, frear aquilo. Porque não adianta que você não consegue transmitir aquilo que você não tem a convicção. Fumar cigarro Você não no bolso, convence. eu comecei a falar que o outro não deve fumar. Hein? Fumar cigarro no bolso. Exato, você não consegue, Fumar. por mais que você tente, você não vai convencer ninguém, porque você não convenceu a si próprio. O processo de esclarecimento só pode ser feito por quem já está esclarecido, mesmo que ainda com suas limitações, mas já tem o freio, mas você tem a convicção, aí você consegue levar. Aí, infelizmente, hoje, só para a gente encerrar, né, nós comentamos que está aí um número reduzido, que reunião maravilhosa, dá vontade da gente, eu acho até que devemos fazer isso, da gente se abraçar nesse final, numa reunião tão fraterna. Mas lembremos que Jesus trouxe as melhores lições em grupos pequenos, nas casas, né? Foi lembrado isso hoje. E lembremos daquela lição quando Marta reclama da sua irmã, que ela estava lá nos afazeres, ela estava lá preocupada com a visita de Jesus, e Maria ali sentada ao lado do mestre ouvindo, e Jesus disse, Marta, Maria ficou com a melhor parte. Nós hoje somos Marias, escolhemos a melhor parte, enquanto o resto da turma, talvez, sem querer criticar, esteja vivenciando aí as regalias do domingo. Mas somos Marias, né?